Fala pessoal, beleza, beleza? Vamos nessa, dar prosseguimento aqui à nossa aula, né, de aspectos teórico-práticos aqui sobre produção textual em provas discursivas. Agora nós estamos entrando na reta final, na verdade entramos na reta final e abordaremos apenas mais 3 aspectos aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês, porque temos visto aí candidatos aplicando isso aleatoriamente nos textos. E não devemos aplicar aleatoriamente nada nos nossos textos. Existem técnicas, existem procedimentos e esses procedimentos são avaliados. Lembre-se que nós estamos diante de um texto técnico de concurso público e seremos avaliados para sermos aprovados, né? Vocês querem ser aprovados. Então é muito importante que essas possibilidades de apenações nos seus textos, elas sejam definitivamente eliminadas, tá? Então vamos aqui abordar mais 3 aspectos que eu gostaria de tratar com vocês para ter a consciência tranquila de que nós visitamos aqui as principais regras, os principais detalhes que vocês precisam de saber para redigir bons textos, tá bom? E o primeiro deles é com relação à citação de dispositivos legais, né? Muitos textos de concursos públicos exigem dos candidatos a interpretação ou conceitos constantes de normas legislativas e também da própria Constituição Federal. Então, muitas vezes nós estamos diante de uma situação que nós temos de citar algum artigo, né, algum decreto, algum parágrafo, enfim, temos de fazer citações de dispositivos legais no nosso texto. E como fazer essas citações, né? Como fazer essas citações? É exatamente isso que eu começo a tratar com vocês a partir deste momento. Vamos lá? Bom, tratando-se de remissão a artigos e parágrafos, estamos falando de artigos e parágrafos, que não contenham indicação numérica, devem-se escrever as expressões artigo, parágrafo único, ambas por extenso. Então, são aquelas legislações extremamente curtas, há leis aí que elas vêm apenas com um artigo, é muito raro de acontecer, tá, pessoal? Agora, parágrafo único acontece mais. Muitas vezes nós temos de citar esse parágrafo, e aí a gente cita apenas como parágrafo único. Havendo citação de artigo no transcorrer do texto, será usada a abreviatura ART, com letra inicial minúscula, tá, pessoal? No transcorrer do texto. No transcorrer do texto. Então, se durante a escrita do texto, da frase, da oração, você tiver de citar artigo, você poderá abreviá-lo apenas com ART, ponto. Não se esqueça do ponto para caracterizar a abreviação. Beleza? Tanto o artigo quanto o parágrafo são seguidos de numeração ordinal. Numeração ordinal. Até o 9º. E cardinal a partir deste. Tá, professor? Não lembro o que é numeração ordinal nem cardinal. Bom, numeração ordinal até o 9º. Então, qual é a numeração ordinal? Exatamente isso. Artigo 1º. Artigo 2º, nós temos esses símbolos aqui, ó, essas bolinhas mesmo com traço abaixo, para caracterizar a numeração ordinal. E isso vai até o 9º. Até o 9º nós estamos na numeração ordinal. E a partir do artigo 10º em diante, nós eliminamos aqui a bolinha, tá? E não temos mais ela, porque a partir de agora estamos utilizando aí a numeração cardinal. Então, aqui, até o artigo 9º, né, estamos na ordinal, e a partir daqui é artigo 10, artigo 11, artigo 12. Tá? A mesma regra é válida com relação aos parágrafos. Parágrafo 1º, parágrafo 5º, parágrafo 9º, parágrafo 10, parágrafo 11, né? E parágrafo 20, e assim sucessivamente. Então, estejam atentos com relação a essa regra, tá, da numeração ordinal, que vai até o 9º, para artigos e parágrafos, e a numeração cardinal a partir do 10. Caso seja necessário, né, citar mais de um artigo ou parágrafo,
dever-se-á utilizar a abreviação ARTS, tem um Szinho aqui. Aí você deve estar me questionando, professor, você acabou de falar que o ART ele é minúsculo aqui, ó, mas aqui é no transcorrer do texto. Caso você esteja no início de um parágrafo ou de uma frase, você pode utilizar sim o A maiúsculo, mas isso é muito raro de acontecer, pessoal. Normalmente é minúsculo. Segundo o artigo tal, ele nunca vem diretamente ali no início do parágrafo. Se porventura ocorrer, você pode utilizar sim o A maiúsculo. Agora, a abreviação de 2 artigos, você vai citar 2 artigos, não se esqueça desse Szinho. E pelo amor de Deus, pessoal, nada de botar o apóstrofo aqui, tá? Para abreviações no plural, basta tão somente colocar o Szinho minúsculo à frente, tá? Para os artigos e 2 símbolos para parágrafos. 2 símbolos para parágrafos. Então, temos aqui exemplos, artigos 2 e 3, né? Artigo 2º e 3º, na verdade, né? Estamos na numeração ordinal. Parágrafos 9º e 10. 9º e 10, tá? Então, temos aí o exemplo para a citação de mais de um artigo e mais de um parágrafo. Os incisos eles serão representados por algarismos romanos, tá? O que são algarismos romanos? Olhem aqui os incisos. 1, 2, 3, 4, né? Essa forma aqui de representar os números nós chamamos de algarismos romanos, né? Que por meio de letras aí, na verdade, tá? Vocês devem ter estudado isso aqui, né, pessoal? Na nossa época de colegial, a gente estuda aí o que são algarismos romanos, algarismos arábicos, né? Nós temos aí esse estudo lá. Mas se você não lembrava, estão aí, os incisos são sempre representados por algarismos romanos. Nada de colocar lá na sua prova inciso 1, inciso 2, inciso 3. Não faça isso, tá? Porque vocês serão apenados. Para incisos, algarismos romanos. As alíneas por letras minúsculas, tá? Então, a linha A, a linha B, a linha C, tá? Nada de a linha 1, a linha 2, porque as alíneas são representadas por letras. E os itens, né? Os itens por algarismos arábicos, que são os números que nós estamos acostumados. Se você não sabia, você está sabendo a partir de agora. Os números que nós utilizamos no nosso dia a dia são os algarismos arábicos. Então, item 1, item 2, item 3, tá? Então, para a citação de incisos, alíneas e itens, é essa regra aí que temos de seguir. Uma observação importante é que, diferentemente do parágrafo, não existe inciso único, a linha única ou item único, né? Essa expressão único é apenas para parágrafo, então muito cuidado com relação a isso daí para não trocar as bolas lá na hora de fazer a sua citação. Possibilidades de citar os dispositivos legais ao longo do texto. Nós temos 2 possibilidades. Quando você estiver redigindo o seu texto, nós temos 2 possibilidades. A primeira delas é do mais genérico para o mais específico. E nesse caso, pessoal, o uso das vírgulas é obrigatório, tá? Vamos ao exemplo. Um artigo do mesmo diploma legal. Primeiro exemplo aqui nosso. Artigo 12. Então, estamos do mais genérico para o mais específico. Nós caminharemos, né, do mais genérico para o mais específico. Artigo 12, vírgula obrigatória. Parágrafo 4º. Não se esqueça aqui do símbolo da numeração ordinal. Né? Inciso 2, a linha A, vírgula. Olha o tanto de vírgula aí para separar cada um e aumentando o grau de especificidade, né, pessoal? Da Constituição Federal de 1988. Chamo a atenção de vocês para não se esquecerem dessa preposição antes dos dispositivos legais. Tá? Então, percebam que nós saímos do mais genérico para o mais específico e sempre utilizando aqui as vírgulas para separá-los. Tá? Então, quando nós saímos do mais genérico para o mais específico, meus amigos,
a utilização da vírgula ela é obrigatória. Não se esqueça de empregá-las, pois vocês serão apenados caso não utilizem as vírgulas nessa sequência do mais genérico para o mais específico. Beleza? Vamos continuar que temos mais exemplos aqui. Segundo exemplo, 2 ou mais artigos do mesmo diploma legal. Mesmo diploma legal. Então, aqui a gente viu um artigo, agora 2 ou mais artigos. Então, olha aí o Szinho que temos de utilizar. Artigos, sexto, né? Sexto, vírgula obrigatória. Inciso 3, vírgula. E o artigo 7º, né? E aí você não precisa repetir a abreviação de artigo. E o 7º, inciso 2, da Lei 8666 de 1993. Novamente, não se esqueçam da preposição, tá? Então, percebam que, novamente, nós estamos saindo do mais genérico para o mais específico, né? Mas, desta vez, nós citamos tanto o artigo 6º quanto o artigo 7º, tá? Então, é dessa forma aí que temos de fazer para citar 2 ou mais artigos do mesmo diploma legal. 2 ou mais artigos, exemplo 3, 2 ou mais artigos de diplomas legais diferentes. Então, temos aqui o nosso exemplo, artigo 5º, que você cita muito em provas discursivas, inciso 25, né, da Constituição Federal de 1988. Ponto e vírgula, para caracterizar que eu citarei agora um artigo de outra legislação. Artigo 8º, inciso 8º, né, da Lei 8.112 de 1990, e aí ponto e vírgula novamente, que nós vamos citar outro artigo de outra norma legal. E artigo 6º, inciso 2º, decreto 6.029 de 2007. Verifiquem aí, pessoal, que nós utilizamos as vírgulas em toda a citação. Por quê? Porque seguimos um padrão aí de partir do mais genérico para o mais específico. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, pessoal. Olhem só aqui, Lei 8.112 de 1990. Meus amigos, duas observações. Primeiro, a primeira delas, esse ponto aqui, ó, na lei, ele é obrigatório, você tem de colocá-lo, tá? Agora, no ano, você não precisa de colocar para separar, tá? Você não precisa colocar esse ponto aqui para separar o 1 do 9. Aqui na legislação já é obrigatório colocá-lo. Outra observação, a lei você deve escrever com L maiúsculo no primeiro momento em que você citar essa lei no seu texto, com L maiúsculo. Se porventura em outro parágrafo você vai se referir novamente à lei, aí você pode escrever tão somente essa lei com letra minúscula. Por quê? Porque você já citou ela aqui anteriormente no seu texto, com a letra maiúscula. Tá bom? Então, estejam atentos aí também a essas regrinhas, que elas são importantes para o texto ter uniformidade. Agora temos outra forma, né? A nossa segunda forma, a nossa segunda possibilidade de citar dispositivos legais no texto, que é do mais específico para o mais genérico. Aqui nós fomos do mais genérico, né, para o mais específico, e aqui nós vamos do mais específico para o mais genérico. Vamos no caminho contrário, tá? E nesse caso, pessoal, as vírgulas são substituídas pela preposição do. Aqui é o pulo do gato. Então percebam no nosso exemplo. A linha A, percebo que antes a gente saía direto dos artigos, né, pessoal, para fazer as nossas citações aqui, ó. A gente saia do mais artigo, por quê? Porque o artigo era o mais genérico. Agora a gente vai partir aqui da linha. A linha, ou seja, do mais específico, né? A linha A não há vírgula, ó. Essa vírgula não existe. O que vai existir é a preposição do. A linha A do inciso 2º, do parágrafo 4º, do artigo 12 da Constituição Federal de 1988. Não há vírgulas, pessoal. O que há é a preposição do. Beleza? Agora falaremos brevemente com relação à citação de números. Tá? Citação de números. Nós utilizamos muito isso também nos nossos textos. Para citar um valor, para citar ano, né?
ou simplesmente para fazer uma citação numérica qualquer de um dado estatístico. Então é importante saber como lidar com esses números no nosso texto. Vamos visitar os nossos slides aqui para sanar as dúvidas. Quando a forma extensa formar apenas uma palavra, o número será grafado apenas por extenso. Exemplo, 12, 20, 9, né, e 11, enfim, a gente pode ter vários números aí que são escritos, a forma por extenso é apenas uma palavra. Então você não vai colocar lá no seu texto 12, né, 20, 9 na forma numérica. Por quê? Porque a forma por extenso forma apenas uma palavra. Agora, nos casos em que formar duas ou mais palavras, deverá constar o número cardinal seguido do extenso entre parênteses. Então, 21 formou duas palavras. E aí eu vou colocar 21 e a forma por extenso aqui entre parênteses. 34, né? Formou também mais de uma palavra. Então, vou colocar o número, né, cardinal e a forma por extenso entre parênteses. Quanto aos números utilizados em datas, devem-se observar as seguintes regras. Os números não serão precedidos de zero, tá? Então, perceba a forma correta aqui, pessoal. 3 de abril de 2018 e não 3 de abril de 2018 com esses zeros aqui, ó. Não há necessidade, pessoal. Vamos eliminar esse zero aí, tá? Nas referências ao primeiro dia do mês, será utilizado o número ordinal, tá? Então, perceba que no primeiro dia do mês, 1º, né, de dezembro de 2018, e não apenas o número 1 aqui, faltou a identificação do número ordinal, tá? Se você não colocar, vai caracterizar que é cardinal. Dificilmente, pessoal, só chamar a atenção de vocês, dificilmente nós citamos datas, assim, sabe? Apenas alguns candidatos assim que têm aquele cérebro realmente diferenciado que conseguem recordar datas. Se você conseguir recordar, tem certeza e convicção, pode citar numa boa, seguindo essas regras. Se você não recordar, não tem problema, o que a banca quer de você é conhecimento, a exposição de conceitos, argumentações, né? Você não deixará de receber uma boa avaliação porque você deixou de citar uma data ali, então fiquem tranquilos com relação a isso. Isso aqui é caso o seu nível de conhecimento esteja muito grande, você queira citar, né? E então eu estou passando para você a forma correta de citar essas datas no seu texto. A indicação dos anos será grafada sem ponto, né? Igual eu falei ali anteriormente, entre as casas do milhar e da centena. Então aqui, pessoal, não tem esse ponto aqui, ó. Na casa, para identificar os anos, né, na hora de grafar os anos. Simplesmente é 1981, né, sem o pontinho lá. Não coloque esse ponto, tá? Esse ponto aqui ele vai tão somente para o número da legislação. Aproveitem, já que você é bom de memorização de datas. 27/11 de 1981 é a data do meu aniversário e você pode aí reservar para me presentear aí, né, me dar um belo presente, e o presente melhor que você pode me dar é a sua nomeação, né, pessoal? É a sua aprovação. Beleza? Utilização de abreviações, tá? E aqui eu chamo a atenção de vocês. Pessoal, muita gente abrevia sim palavras aleatoriamente nos textos. Simplesmente pega a palavra, para ela na metade, bota um ponto e achou que abreviou legal. Meus amigos, existe uma normatização com relação a abreviações, né, emanada aí da Academia Brasileira de Letras, né, a ABL, tá? E não é tão simples assim a questão de abreviação. Existe um campo específico lá no sítio eletrônico da Academia Brasileira de Letras que se chama reduções. E é lá que você consegue consultar quais são as abreviações oficiais. Então, se você tem aí a mania de abreviar, quando você estiver redigindo seus textos, faça uma pausa e consulte lá antes se aquela abreviação realmente existe, tá? Se ela existir, for uma abreviação oficial, show de bola, não tem problema. Mas não vá ficar inventando abreviações que você pode ser apenado nisso daí também, tá? Então, para utilizar abreviações, eu sugiro que vocês consultem previamente
o sítio eletrônico da ABL, da Academia Brasileira de Letras, a fim de verificar a existência daquelas, né, que porventura queiram empregar os seus textos. E aí eu trago aqui o link para você ser redirecionado diretamente para lá. Quando você entrar lá no sítio da ABL, tem um campo lá que se chama Nossa Língua e vai ter essa parte aqui de reduções. E é exatamente lá que você consegue fazer essa consulta. Por que que eu não trago aqui as abreviações? Pessoal, é um infinito de abreviações, né? Então, ninguém domina tudo aquilo. Nós vamos aprendendo algumas ao longo da vida, ao longo da nossa existência. Mas é muito difícil de dominar todas elas, né? Então, eu sugiro que no meio da sua escrita você tenha aí um rol de palavras que você utiliza mais. E aí você pode pesquisar algumas lá para ver se dá para usar algum tipo de abreviação, tá? Beleza? Pessoal, chegamos ao final aqui da nossa aula, né? A nossa aula 1, abordagem teórico-prático sobre produção textual em provas discursivas. Eu sei que foi uma aula longa, uma aula extensa, vocês estão aí cheio de vídeos para poder assistir, né? Mas com certeza eu julgo ser extremamente necessário para quem vai encarar provas técnicas de concursos públicos percorrer por toda essa base teórica que eu apresentei nesta aula, tá? Essa base teórica que tem o intuito de forçar vocês, né, a pensarem diante das diversas possibilidades de textos que serão exigidos, né? Então, formas de argumentação, formas de estruturar o texto, o que compõe, né, o texto, quais são os pontos semânticos, né? Enfim, diversas técnicas que nós visitamos que podem ser empregadas. A minha dica é: leiam, releiam, façam as suas revisões, estejam absolutamente preparados para, na primeira rodada de temas, vocês já nos apresentarem textos impecáveis. Já saliento que nós seremos extremamente rígidos nas nossas correções. Nós pegamos pesado aqui para que você tenha facilidade lá no dia da sua prova. Beleza? Me coloco à disposição de vocês por meio do nosso fórum de dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode me enviar que eu terei o maior prazer em responder cada uma delas para que você chegue lá no dia da prova sem nenhuma dúvida te incomodando. Tá bom? Certinho? Estamos combinados? Foco nos estudos, persistência, pessoal. O caminho é árduo, é difícil, mas a aprovação virá e só depende de você. Forte abraço e nos vemos aí nas próximas aulas.